O terceiro capítulo da série especial de reportagens sobre os 5 anos da pandemia de coronavírus, o repórter Edson Costa mostra como a pior crise sanitária da história mudou a economia. Itatiaia, Rádio Vivo, José Lino. Cássia Pereira chegou aqui. Cássia, bom dia. Bom dia, Lino. Bom dia a todos. Lino, Bovespa despenca agora 12,5% e acionou aquele mecanismo, circuit breaker. Isso significa que os negócios no momento estão suspensos. A Bolsa interrompeu os negócios agora. É a 5ª suspensão em uma semana. Isso é reflexo do coronavírus. Como diria a turma, e o bicho tá pegando. Ela está chacoalhando a economia global nessa manhã. Só para você ter uma ideia, agora o preço do barril de petróleo está em queda de 6,15%, 7%. As bolsas pelo mundo inteiro caem. Meios de produção, logística, preços, emprego e renda. A pandemia e o lockdown reviraram todos os pilares da economia. Todos os pilares da economia. É o que você vai ouvir. Coronavírus 5 anos. Coronavírus 5 anos. O que aprendemos? O professor de economia, Paulo César Machado Feitosa, explica que dentre as consequências que mais causaram impactos está a paralisação quase total da China, que afetou o mundo inteiro. Primeiro efeito foi a redução do nível de atividades econômicas em razão da decretação do lockdown, que era necessário como uma medida preventiva para evitar contatos e um contágio maior. A China parada, já houve uma queda do fornecimento a outros países que tiveram que diminuir também o ritmo de produção de suas próprias indústrias. Um outro ponto de preocupação é em permitir a sobrevivência dos mais precarizados, mesmo mantendo-os mais em casa, e que levou ao pagamento do auxílio emergencial em muito boa hora, o que causou a expansão de gastos do governo, deixando claro que, em certos momentos, a expansão dos gastos do governo é fundamental, porque a vida é, ou devia ser sempre, colocada em primeiro plano, é mais importante. Mas ele afirma que foi possível aprender com o período pandêmico. Podemos citar a percepção da necessidade de se incentivar o desenvolvimento da indústria farmacêutica, da produção de vacinas, insumos farmacêuticos, as IFAs, a retomada de programas de pesquisa e transferência de tecnologia nas áreas biológicas, médicas, em especial nas áreas também de produção de equipamentos médicos, em especial a valorização da vida e de mais medidas de prevenção, cujo custo é muito menor do que a necessidade de tratamento posterior. Fabrício Lana é dono de restaurante, faz parte do conselho da Associação de Bares e Restaurantes em Minas. Ele afirma que todos, inclusive ele, aprenderam a trabalhar mesmo com portas fechadas, através do delivery. Tive que aprender a fazer o delivery no período da pandemia e hoje ele é incorporado na operação. Foi um dos pontos positivos, a pandemia nos deixou, mas até hoje a gente ainda tem muitos resquícios que ficou do processo da pandemia. Segurei o máximo de colaboradores que a gente tinha, isso aí me ajudou muito na retomada. Ficou muitas pendências também de fornecedores que a gente foi resolvendo aos poucos, com a parceria deles, eles entendendo a dificuldade do setor, no qual ficou fechado por, bem dizer, anos, né? E depois que veio a retomada. 7.500 empresas podem não ter reaberto após a pandemia. Segundo Marcos Ineco, vice-presidente de Relações Institucionais da Câmara dos Dirigentes Lojistas de BH, há uma herança ruim da pandemia, mas comerciantes foram forçados a aprender novas formas de vender. Tiveram que se reinventar, com certeza. Não que o comércio teve que inventar alguma coisa. O que já estava posto na mesa, por exemplo, o comércio
comércio online, o e-commerce, marketplace, tal, isso tudo já era ofertado, estava no universo das vendas. Porém, empresas que nunca mexeram com isso tiveram que se adaptar para esse modelo de negócio. As empresas que já tinham essa forma de comercialização online, ela conseguiu sobreviver com mais facilidade. E muita gente não voltou, né, Marcos? Muita gente que esperava que fosse fazer ali uma interrupção, uma coisa temporária, esperava que depois que tudo fosse resolvido ia reabrir o ponto, a loja, ou então investir no online. Infelizmente, não é todo mundo que conseguiu segurar essa ideia e de fato voltar. Muitas empresas pereceram. Em Belo Horizonte, a gente calcula que cerca de 7.500 empresas fecharam e não retornaram. Repórter Edson Costa. Brasil, 10 de abril de 2021. Paciente número 350.000.